E aí, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. E, irmãos, eu tô com uma intenção de voltar a gravar aqui nesse canal, de voltar a publicar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, nos meus momentos devocionais, na minha vida ministerial e, enfim, na nossa caminhada cristã. Na verdade, irmãos, eu quero pedir um incentivo de você, que se você puder, primeiramente curte, né, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que esse canal vai abençoar demais a sua vida, pode ter certeza disso. E vamos lá. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem falado comigo há alguns dias sobre produção e relação. Produção, quando eu estou falando de produção, eu estou falando sobre aquilo que nós fazemos para o reino, nós fazemos para a nossa igreja, nós fazemos para o nosso ministério, aquilo que nós estamos, sabe, irmãos, de alguma forma produzindo. Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao músico, eu estou me referindo ao pregador, ao diácono, eu estou falando de todos aqueles que exercem alguma função no reino, sabe? Todos aqueles que de alguma forma produzem algo para a propagação do evangelho, né? Estou falando da irmã que cuida das crianças, eu estou falando do irmão que cuida do estacionamento, eu estou falando do irmão que ministra talvez alguma matéria na escola dominical, sabe? Todo mundo que de alguma forma produz algo para o reino. E quando eu estou falando de relação, eu estou falando justamente da relação entre nós e o nosso Deus, sabe? Eu estou falando exatamente sobre Mateus 6. Mateus 6, sobre relação com Deus, sabe? Sobre entrar no secreto, sobre ter um relacionamento ativo com o nosso Deus. E é para isso, eu quero usar, irmãos, a vida de Saulo, né? Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco. E para resumir bem a história, Saulo ele estava ali para cumprir uma ordem, né? Para cumprir a ordem de que ele pegasse os cristãos, aquelas pessoas que se converteram ao cristianismo, então ele iria pegar aqueles e levar preso para Jerusalém, certo? Então, irmãos, olha só, aqueles cristãos que se negassem, eles talvez matariam. Certamente matariam, assim como mataram Estevão, assim como Paulo teve parte na morte de Estevão, certamente eles matariam cristãos que negassem aí, que não cumprissem a ordem. Então, o interessante nós aprendermos aqui é que Paulo ele estava à função do templo, a função do reino, entre aspas, ele estava a função de Deus na cabeça dele. Ali naquele momento, ele estava na cabeça dele, ele estava fazendo algo para Deus, ele estava fazendo, ele estava prestando serviço a Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte: será que nós não estamos fazendo algo da nossa cabeça para Deus? Segundo aquilo que a gente aprendeu na tradição religiosa, não naquilo que tem fluído de uma relação. Será que nós não estamos fazendo algo para Deus como Paulo estava fazendo, de alguma forma fazendo daquilo algo mecânico, algo que ele aprendeu a fazer? Sabe, será que nós como pregadores, nós não estamos pregando porque nós aprendemos a fazer, porque nós aprendemos no seminário uma boa hermenêutica, porque nós aprendemos a fazer uma boa exegese, porque, nós aprendemos na homilética a nos comportar atrás do público? Será que nós não estamos fazendo por causa disso? E não de alguma forma fluindo
através de uma relação? Será que eu, como músico, eu não estou sendo técnico, muito técnico, sabe, um bom ministro, um bom músico, mas talvez não esteja fluindo de uma relação? Porque, irmãos, o sistema religioso, né, a tradição religiosa, ela faz com que nós vivemos uma vida automática, uma vida conforme um sistema, sabe? Então, o que acontece? Ali, a forma de Deus caminhar já tinha mudado, já tinha transicionado, ele já não caminhava com a humanidade daquela forma, porque justamente aquela forma se perdeu no meio do caminho. Quem está entendendo aqui? Então o que acontece? Jesus já tinha vindo, já tinha acontecido aquilo que os profetas disseram, já tinha sido profetizado, mas Paulo estava preso naquilo que a tradição religiosa ensinava ele a fazer. Mas tem um ponto muito interessante, que é o ponto em que Paulo ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e a primeira coisa que ele faz depois que ele está ali diante daquela presença, diante de Jesus, ele pergunta, olha só o que ele pergunta: quem é o Senhor? Olha só que interessante, quem é o Senhor? Ou seja, ele estava produzindo algo para alguém que ele não conhecia. Será que nós não estamos produzindo algo para alguém que nós não conhecemos, irmãos? Cara, isso de verdade tem que, sabe, de alguma forma mastigar o nosso coração. Sabe, isso de alguma forma tem que mexer na nossa mentalidade. Isso de alguma forma tem que nos trazer uma reflexão, sabe? Uma reflexão, irmãos, que permita, sabe, nós entrarmos no nosso interior e avaliarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso coração. E avaliar com a seguinte pergunta: eu estou fazendo algo para alguém que eu conheço? Eu estou produzindo algo para alguém que eu conheço? Eu não estou vivendo uma vida tradicional, religiosa, sistemática, participando de um sistema religioso, acostumado a produzir, acostumado a fazer, acostumado a fabricar, mas muito pouco acostumado a se relacionar, a ter momento de comunhão com Deus, a ter momento de comunhão com os irmãos, a ter relação com o Pai. Sabe, irmãos, Jesus veio para nos dar acesso novamente ao Pai, e nós estamos muitas vezes desperdiçando isso, tentando fazer algo para Ele, quando na verdade Ele quer primeiro que nós nos relacionemos com Ele. Ele quer primeiramente que nós chegamos e queremos ouvir da boca dele o que fazer. Olha só agora como é lindo, irmãos. Como é lindo agora Paulo ouvindo diretamente da boca de Jesus o que fazer. Olha, tu vai assim, tu vai numa rua, tu vai para lá, tu vai para casa do fulano de tal e vai esperar lá, alguém vai chegar lá e vai fazer algo. E aí de repente ele chega com Ananias, e isso é impressionante. Porque agora Ananias, diferentemente de Paulo ou Saulo, o que acontece? Ele está ali e de repente aparece um anjo. E certamente eu, você, muitas pessoas, quando ouvisse, ou melhor dizendo, visse o anjo, se assustaria, né? Talvez. Mas o que acontece? Ananias simplesmente respondeu como se fosse de uma forma natural. E para ele era de uma forma natural, porque sim, ele estava acostumado a ouvir diretamente do Senhor o que fazer. E ali, o que acontece? Ele ainda chega a conversar e de alguma forma colocar o pé para trás em relação a Paulo. Como é que você consegue entender alguém questionando a Deus, falando: olha, esse cara aí, não sei não, hein? Isso só pode acontecer com alguém que tem muita intimidade com o Senhor. Enfim, Ananias segue, vai e cumpre a sua missão. Sabe, irmãos, no final de tudo, Paulo, Filipenses,
Deixa eu abrir aqui para você. Em Filipenses, capítulo 3, ele começa a decifrar, né, a colocar todos os pontos positivos dele em relação à caminhada dele, que ele foi ensinado por Gamaliel, e enfim, todo o seu contexto tradicional religioso. Mas enfim, no versículo 7, olha o que ele diz: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer Jesus, meu Senhor. Você está entendendo isso, irmãos? Ele está dizendo que nada disso se compara ao valor inestimável de conhecer ao Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Você consegue entender isso? Então, Paulo está dizendo aqui, nada do que eu produzi é comparado ao valor inestimável de conhecer Jesus, de me relacionar com Ele, de ter relacionamento com Ele. Sabe, irmãos, isso tem queimado no meu coração. Nós precisamos verdadeiramente ter mais momentos com Ele do que momentos com aquilo que de alguma forma faz eu produzir algo para Ele. Ou então é muito simples de entendermos na prática. É melhor nós passarmos mais tempo no lugar de oração, no lugar de relação, no lugar de jejum, do que com o microfone na mão, do que com o violão na mão. Sabe, irmãos? E de lá nós ouvirmos da voz dele ele dizer: vai, faz isso, isso, isso. E eu quero finalizar aqui com o próprio Jesus dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu acredito ardentemente que quando Jesus dizia isso, ele não estava falando apenas dos 10 mandamentos. Isso daí todo mundo já sabia, irmãos. Já tem registrado. Mas eu tenho a plena certeza que quando ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ele está referindo aos mandamentos liberados através de uma vida relacional com ele, através do secreto, através do momento de intimidade, em que ele olha e fala: vai para aquele lugar, faz isso e isso e isso. Amém, irmãos? Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e que você possa realmente ter sido edificado. Essa é a missão desse canal, é edificar pessoas para um propósito que Cristo estabeleceu na vida delas. Amém, irmãos? Deus abençoe e até a próxima.